Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Marcelo Rivas e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sem Viés do YouTube. E nesse vídeo o que nós vamos mostrar a partir de agora é um vídeo que faz comparação de subgrupos. Então nesse vídeo nós temos aqui o Minitab, que é um software estatístico que a gente usa. Eu fiz um exercíciozinho aqui com esse enunciado. Suponho que nós estamos analisando o desempenho de dois operadores através dos tempos de execução das suas respectivas atividades. E esses operadores eles possuem os mesmos recursos, máquinas, equipamentos, materiais, e eles trabalham em períodos similares. Então não existe nenhuma distinção em relação aos recursos que eles trabalham. E nós queremos saber exclusivamente se existem diferenças significativas ou não em relação à prática das suas respectivas atividades. Então nós temos aqui dois operadores, né? O operador Pedro, ele possui um tempo médio de execução das atividades em torno de 20 minutos e possuindo uma variação também em torno de 2 minutos. Então Pedro tem um tempo médio de 20 minutos para executar as atividades dele, com uma variação em torno de 2 minutos. O outro operador é o operador Marcos. Marcos desenvolve as atividades similares à de Pedro, com os mesmos recursos, mas ele tem um tempo médio de execução das atividades um pouco maior, de 24 minutos e meio, né? E possui uma variação também um pouco maior, de 5 minutos e meio. Ou seja, Pedro tem um tempo médio de 20 minutos e Marcos tem um tempo médio de 24 minutos e meio. Pedro tem uma variação em torno de 2 minutos nos tempos dele e Marcos tem uma variação em torno de 5 minutos e meio. Nós queremos saber se essas diferenças entre tempos médios e variação de tempos é significativamente afetada pela atividade. Então eu quero saber o desempenho é similar ou é diferente entre Marcos e Pedro, tá? Para isso, nós precisamos efetuar uma comprovação estatística através de dois testes de hipótese, o teste de ANOVA e o teste de igualdade de variância, esse TIV aqui, o teste de igualdade de variância. Esses dois testes de hipótese trabalham com um resultado de valor de P, e nós vamos assumir duas possibilidades para analisar se há ou não uma diferença significativa nas atividades entre Marcos e Pedro. As hipóteses que nós vamos trabalhar são duas, a hipótese nula e a hipótese alternativa. Eu vou assumir qualquer uma dessas hipóteses dependendo do resultado desse valorzinho aqui de P que seja apresentado nos dois testes, seja a nova para testar médias ou o teste de igualdade de variância para testar a variação dos tempos. Então, à medida que nós formos caminhando aqui com o exercício, eu vou explicar mais detalhadamente como funciona a análise do teste de hipótese. Inicialmente, precisamos comprovar se esse enunciado está correto, né? Então, Pedro tem um tempo médio de execução de atividades em torno de 20 minutos, com uma variação em torno de 2 minutos. Vamos gerar uma estatística descritiva, um gráfico de estatística descritiva de Pedro para avaliar se os resultados são similares aqui. Estatística básica, sumário gráfico. E vamos pegar a coluna 1 de Pedro. Essa coluna 1 de Pedro está lá na planilha do Minitab que eu vou mostrar para vocês logo mais. Damos OK. Observe que o tempo médio de Pedro está em 20,2, próximo a 20, né? Conforme havia dito aqui no enunciado. Tempo médio de execução das atividades em torno de 20 minutos. E observe, clicando aqui no pergaminho também, o resumo gráfico, que o desvio padrão está em 1,89, próximo a 2 minutos. Então podemos observar aqui que o enunciado cabe perfeitamente na análise que estamos fazendo, né? Pedro com um tempo médio em torno de 20 minutos, com uma variação em torno de 2 minutos. Isso está sendo demonstrado aqui nessa planilha do Minitab. Nós temos aqui a planilha do Minitab com os tempos na coluna 1 de Pedro. Então, a primeira atividade foi medida em 22,8,
a segunda é 21,8, a terceira em 22,5, a quarta é 17,20 e assim sucessivamente. São 15 tempos de atividades de Pedro e 15 tempos de atividades de Marcos. Bom, no enunciado está dizendo que Marcos, que é esse verdinho aqui, possui um tempo médio de execução das atividades em torno de 24 minutos e meio, possuindo uma variação em torno de 5 minutos e meio. Constatando isso através do gráfico sumarizado aqui da estatística descritiva, estatística básica, sumário gráfico. Onde tem Pedro, vamos substituir por Marcos. E aí damos OK. Observe que a média dos tempos de Marco está em 24,59, ou seja, muito próximo a 25 minutos, não é isso? E lá nós temos lá 24 minutos e meio, que é mais ou menos também o que está aqui, ó, 24,5. E o desvio padrão 5,5, que é o que está descrito aqui. Desvio padrão, que é a variação em torno de 5,5 minutos, tá bom? Então estamos constatando aqui que os dados que estão planilhados, né, aqui na planilha do Minitab, na coluna 1 para Pedro e na coluna 2 para Marcos, corresponde com a média e a variação do que está sendo enunciado. Agora, o que nós precisamos fazer é testar se os tempos médios de Pedro e Marcos são iguais ou diferentes e se a variação desses tempos de Pedro e Marcos são similares, né, iguais ou diferentes. Então, para isso, a gente utiliza dois testes de hipótese, como a gente havia colocado aqui no enunciado. O teste de ANOVA vai fazer um teste de médias, ou seja, vai comparar as duas médias. Eu vou querer saber se o tempo médio de Pedro, de 20 minutos, é muito próximo ao tempo de Marcos, de 24,5, né, de tempo médio de Marcos. E para testar isso, eu uso a ANOVA. A ANOVA, eu venho aqui em Stat, ANOVA, um fator. Observe que lá na planilha os dados estão em colunas separadas. Eu tenho uma coluna C1 para Pedro e uma coluna C2 para Marcos. Então eu tenho que optar por essa segunda opção aqui nessa setinha. Os dados de resposta estão em uma coluna separada para cada nível de fator e vou pegar as duas colunas de Pedro e a de Marcos. Clico em cada uma delas. Eu venho aqui em gráficos e vou pedir ao Minitab para me gerar esse gráfico aqui de Boxplot. Vocês vão desmarcar o gráfico de intervalos e marcar o gráfico de Boxplot. Vamos dar OK e OK. O Minitab então me gera um gráfico de Boxplot aonde ele menciona as duas médias, a média de Pedro, 20,2, e a média de Marcos, 24,5. Tá? O que eu quero saber é o seguinte: as distâncias que existem entre essas duas médias são muito próximas entre si, ou elas são distâncias que possam significativamente ser diferentes em tempos médios. O que nós vamos fazer é observar através do valor de P lá na janela de seção, clicando aqui no pergaminho e vindo aqui nessa opção de ANOVA. Observe que existe um valor de P de 0,007. Bom, na literatura informa-se que os valores que são comparados de P são diretamente comparados com o risco alfa, 0,05. O risco alfa é a diferença que existe entre o intervalo de confiança para 100, ou seja, isso significa dizer que nós estamos trabalhando com 95% de confiabilidade, já que o risco alfa é 0,05, ou seja, 5% de risco. Então, se eu comparo o valor de P com o risco alfa, eu chego à seguinte hipótese. Para a hipótese nula, se P é maior do que alfa. E para a hipótese alternativa, se P é menor do que alfa. P maior do que alfa, hipótese nula, não existe diferença significativa na média dos subgrupos. Então, o que nós estamos vendo é o seguinte: o valor de P, aqui nesse caso, é 0,007. E podemos constatar que, neste caso especificamente, o valor de P é menor do que 0,05, menor do que o risco alfa. Então, se P é menor do que alfa, a hipótese é alternativa. A hipótese alternativa prediz ao fato que existe sim uma diferença significativa entre as médias dos subgrupos. Então, o que nós estamos falando é o seguinte: hipótese nula
Deixa eu clicar aqui no enunciado. Hipótese nula ou hipótese alternativa. Na ANOVA eu achei um P de 0,007. E esse valor de P é menor do que o risco alfa de 0,05. Se P é menor do que 0,05, nós vamos optar pela hipótese alternativa. Ou seja, existe uma diferença significativa na média dos tempos dos subgrupos Pedro versus Marcos. Ok? Então, em termos de média, há um deslocamento realmente constatado estatisticamente. Vocês podem observar aqui no box plot que a média de Pedro é bem menor do que a média de Marcos. E ela é significativa, porque o valor de P é menor do que alfa. Hipótese alternativa, o valor de P menor do que alfa prediz ao fato que existe sim uma diferença significativa na média dos subgrupos, ou seja, no teste de ANOVA. Agora nós precisamos verificar se existe uma diferença significativa na variação dos subgrupos. Então nós vimos aqui que Pedro tem uma variação de 2 minutos e Marcos tem uma variação de 5 minutos e meio. Eu quero saber se essas variações estatisticamente são diferentes. E aí a gente precisa utilizar um outro teste chamado teste de igualdade e variância, ou TIV. Então vamos aqui em Stat, ANOVA, e aqui nessa opção aqui embaixo, ó, teste de igualdade e de variância. E nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos com a ANOVA. Vamos pegar a segunda opção dessa setinha, porque os dados de Pedro e Marcos estão segregados em colunas separadas. E vamos pegar aí a coluna 1 de Pedro e a coluna 2 de Marcos. E aí é só dar OK. Dando OK, nós vamos observar que existe uma diferença significativa entre as variações de Pedro e a de Marcos. Então, pelo intervalo de confiança, que é essa listazinha que está aqui, a banda inferior e a superior de Pedro e a banda inferior e a superior do intervalo de Marcos, eles não estão próximos entre si. Ou seja, a variação de Marcos é muito maior em relação à variação de Pedro. Observe que o Minitab nos entrega dois valores de P para tomada de decisão comparativa ao risco alfa, que é 0,05 também aqui, porque o intervalo de confiança é 95%. Qual dos dois valores de P nós vamos usar para comparar com o risco alfa? Nós vamos utilizar o primeiro valor de P. Por que vamos utilizar o primeiro valor de P? Nós vamos utilizar o primeiro valor de P porque os dados vieram de uma distribuição normal. Se nós observarmos lá no Minitab, né, nos dados iniciais, clicando aqui na janela de seção, a primeira opção, valor de P 0,180, né, para os dados normais. Nós estamos dizendo aqui que os dados seguem uma distribuição normal, porque o valor de P é maior do que 0,05. E para Marcos também, observe que o valor de P, analisado para os dados correlatos a Marcos, está maior do que 0,05, caracterizando uma distribuição normal. Então, tanto os dados de Marcos quanto os dados de Pedro provêm de uma distribuição normal. E nesse caso, como nós estamos fazendo um teste de igualdade e de variância, temos duas opções de valor de P. Comparações múltiplas é utilizado para dados de distribuição normal e o teste de Levine é utilizado para comparar dados não normais, ou seja, na tomada de decisão para saber se a variação dos tempos de Pedro e Marcos é muito similar ou é diferente, eu, neste caso, deveria utilizar o valor de P de comparações múltiplas, porque os dados vieram de uma distribuição normal. Então, nesse caso, o valor de P é zero. Se o valor de P é zero, ele é menor do que alfa, porque alfa é 0,05. E, mais uma vez falando, quando P é menor do que alfa, a hipótese alternativa. Existe sim diferenças significativas na variação dos subgrupos, né, dos tempos dos subgrupos Pedro e Marcos. Então, neste primeiro exemplo nosso, nós estamos comparando os tempos de execução de atividades de Pedro e Marcos
em relação a médias e a variação. E nós vimos que tanto em relação à média quanto à variação, as duas hipóteses foram hipóteses alternativas. E essas hipóteses alternativas predizem ao fato que existe sim uma diferença significativa em relação à média e à variação do subgrupo Pedro e Marcos. Tá ok, gente? Então, pessoal, chegamos à conclusão que para o teste de igualdade de variância, o TIV, nós tivemos um valor de P 0. Logo, vamos preencher aqui o nosso exercício. O valor de P do TIV, 0, e a hipótese que iremos assumir aqui também vai ser a hipótese alternativa. Ou seja, também existe uma diferença significativa na variação dos tempos do subgrupo Pedro e Marcos. Este foi o nosso exercício na parte 1, que nós estamos falando a respeito de comparação de subgrupos. Então, tanto o teste de média quanto o teste de igualdade de variância, estamos identificando uma diferença no desempenho dos operadores Pedro e Marcos. Nós vamos dar continuidade a esse exercício na próxima aula, no próximo vídeo, e vamos fazer um outro cenário. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, e se vocês tiverem alguma dúvida podem comentar no canal Sem Viés, e também, se vocês gostaram, podem curtir, né, o vídeo, assim como também assinem o canal Sem Viés, que eu irei postar sempre assuntos que dizem respeito a análises estatísticas utilizando Minitab para melhorar a produtividade, ok? Muito obrigado, valeu!